e liberado ou não. O curioso é como a memória da gente trai a gente, porque eu peguei casos específicos para trabalhar, né? Então eu peguei o Pra Frente Brasil, o Jerusalém Maria, o enredo da Beija-Flor, para tentar mostrar uma continuidade na censura. E eu tinha certeza absoluta que o Pra Frente Brasil tinha sido censurado, tinha sido cortado e tinha sido exibido. Mesmo o Roberto Faria tendo me dado uma entrevista, e enlouqueci o pobre do Roberto Souza Leão para que ele tentasse achar uma cópia do Pra Frente Brasil sem os cortes da censura. E ele muito delicadamente me mandou um e-mail dizendo: olha, o Roberto Faria falou que tem alguma coisa esquisita na sua reflexão, porque aí a ficha me caiu. E aí eu me lembrei de tudo que tinha acontecido. O filme passou na minha cabeça novamente. O Pra Frente Brasil, ele vai para o prédio da censura, para o prédio da Polícia Federal em Brasília. É um prédio que, quem conhece Brasília, é um prédio todo preto, chamado Máscara Negra, apelidado de Máscara Negra. As sessões de cinema eram feitas no subsolo. Quando eu visitei o prédio, essas salas ainda existiam, e 3 censores faziam a análise do filme e emitiam os pareceres. É muito importante perceber que a legislação que julgava todo o aparato de censura no Brasil era um decreto de 46, uma lei de 68 do Gama e Silva e uma lei de 1970 que decreta a censura prévia no Brasil. Era esse tripé, e eu analiso esse tripé bastante, era esse tripé que fornecia os pareceres para a censura no Brasil. Por que censurar, que artigos colocar, enfim. Esses censores analisam o filme do Pra Frente Brasil e liberam o filme. E a Solange Hernandes, na sua mão de tesoura, e dentro dessa lógica do Armando Falcão, de que ela precisava poupar a sociedade brasileira desta sensação de ver, ela acha que o filme não pode ser liberado no país, que a sociedade brasileira não está preparada para assistir esse filme às vésperas da Copa do Mundo de 82, enfim. E aí ela tira os pareceres de dentro do processo e coloca outros pareceres de outros censores censurando o filme. Isso dá um mal-estar muito grande, porque existiam 2 polos dentro da censura. Eu vou tentar ao máximo não tocar muito nessa questão, porque é o Fabiano que vai tocar nisso. Existiam 2 polos dentro do departamento de censura. A Solange, que significava a linha dura, num momento de declínio da censura, e uma outra figura chamada Coriolano de Loyola Cabral Fagundes, que também era um assessor federal, era o primeiro chefe da censura quando a censura foi para Brasília em 61. Ele tinha um trânsito com os jornalistas, enfim, e com os intelectuais. O Roberto Farias o procura e ele vai buscar o processo original, vê que a Solange tinha fraudado, copia o processo e manda anonimamente para o Roberto Farias na casa dele. Só queria, se você pudesse achar, a última tela esse filminho depois, mas a última tela do slide do PowerPoint que eu produzi. Do PowerPoint é a última tela. Mas aí depois a gente lê junto ela. Não precisa botar ela agora não, mas a última tela. Fica um embate entre esses 2 polos que o Fabiano vai um pouco analisar com vocês com mais profundidade. Acaba o governo Figueiredo, o Tancredo Neves é eleito pelo colégio eleitoral. Ninguém de vocês, a não ser eu e a mãe do Fabiano, tomamos parte no processo das diretas já, né? Fomos a presidente Vargas, vocês viram pela televisão, vem as eleições, enfim, o colégio eleitoral. O Tancredo Neves eleito primeiro presidente civil, ele morre, e o Sarney, camaleonicamente, né,
sai da arena e vira o nosso primeiro presidente civil. O primeiro ministério do Sarney é um ministério escolhido pelo Tancredo, e o ministro da Justiça é o Fernando Lira, que é um PMDBista histórico, me deu uma entrevista magnífica, e ele escolhe para chefe da censura o Coriolano de Loyola Cabral Fagundes, com a missão de pôr fim à censura. Isso cria uma tensão muito grande na sociedade brasileira e dentro dos censores. Na sociedade brasileira, porque você não consegue terminar com um processo desse de censura pela caneta. E aí o que a gente percebe é que esse aparato da censura está muito mais introjetado na sociedade brasileira do que a gente podia imaginar, né? 16 dias depois de uma grande cerimônia no Teatro Casa Grande, que é um teatro histórico no Rio de Janeiro para as causas de política, onde o Fernando Lira e o Coriolano vão lá e na frente dos intelectuais acanetadas dizem: acabou a censura no país. Vai estrear no Brasil Jevô Salim Marie, e a igreja exige que o presidente Sarney censure o filme. E o Coriolano é obrigado a censurar o filme no Brasil. Mas, por outro lado, o fim da censura criou dentro dos censores, e esses censores eram 220 censores no Brasil inteiro naquela época, cria também dentro deles uma tensão muito grande, porque se acaba a censura no Brasil, eles vão para onde, né? A história é que eles iriam para o Ministério da Educação e Cultura que existia na época. E como todo mundo, né, ninguém quer ir para o Ministério da Educação e Cultura, porque é um sinônimo de que você vai passar um perrengue em sua vida muito grande. Então eles criam uma associação chamada ANACEM, que surge da cabeça da Solange Tesourinha, e a ideia é que se fizesse uma manifestação forçando, enfim, aos deputados a não permitir o fim da censura no Brasil. Você tem a Constituição de 88, que acaba com a censura de Estado, mas você permanece com esses censores dentro da Polícia Federal. Eles não têm nenhum amor ou coisa parecida, não. É porque um censor federal, quando ele se aposenta hoje, ele se aposenta com o cargo de delegado federal, que chega hoje em dia a mais ou menos 25 mil reais por mês. Então, eles tinham apego a estar neste cargo. Quando eu fui fazer as pesquisas na Academia Nacional de Polícia, eles estavam fazendo um curso de reciclagem, né, para se tornarem delegados. Eles estavam num lado do corredor e eu do outro, as portas ficavam fechadas, e se eu quisesse ir no banheiro, tinha uma pessoa que vigiava para que eu não pudesse os ver, né? Eles não queriam aparecer, enfim. Isso surge da cabeça da Solange Tesourinha, a ANACEM, e o nobre deputado federal Wellington Moreira Franco, na sua última participação como deputado federal do Congresso Nacional, auxilia a sair uma lei que faz com que os censores federais não tenham que ir para nenhum outro ministério, eles continuem delegados, enfim, dentro da Polícia Federal. A maior parte dessas 220 pessoas é absorvida pela Polícia Federal, vão trabalhar na parte de jornalismo, enfim, e vão trabalhar, enfim, dentro daquele aparato até, enfim, começarem a se aposentar. A última parte deles fez um concurso em 86, então provavelmente devem estar às vésperas de se aposentar. Eu queria apenas chamar a atenção para duas coisas. No caso específico da Solange Tesourinha, ela se torna um mito, um folclore. Para quem assistiu os filmes no Brasil no final dos anos 70 e no início dos anos 80, era muito comum você ver um certificado da censura com o nome dela assinado. O próprio cineasta, diretor do Rio Babilônia, Neville de Almeida, conta de toda a negociação com ela para o Rio Babilônia poder ir para as telas de cinema, e ela dizendo: não, o senhor não está entendendo, não são os detalhes do seu filme que não podem ir, é a essência em si que eu não posso deixar que a população brasileira veja. Então, era essa visão da censura como
alguma coisa tutelar, que o cidadão brasileiro não tinha capacidade, não tinha maturidade suficiente para ver o que estava acontecendo. Nessa forma jocosa que a Solange Tesourinha assume, ela ganha uma letra do Léo Jaime, e aí eu vou só passar é um clipe em que a gente fez, que tem as principais matérias que foram foco quando o Pra Frente Brasil... Você quer que passe o clipe ou aquela última página? Não, pode prestar primeiro o clipe. E aí depois eu faço... Não, acho que por aqui não vai dar certo. Acho que tem um clipe solto aí. Naquela parte. Qualquer um desses dois entra. Não sei se vocês já conhecem, se vocês alguma vez viram a música da Solange. Vai rolar, peraí. Antes, para vocês entenderem, assim, durante o governo Figueiredo, antes enfim, da Solange assumir o departamento de censura, o ministro da Justiça era o Pretônio Portela. Ele coloca em vigor alguma coisa que estava no decreto de 68, que é o Conselho Superior de Censura, que o Milor Fernandes brinca que que é de censura não pode ser superior. Dentro desse Conselho Superior de Censura, o Conselho funcionaria como: aqui está o Ministério da Justiça, aqui está o Departamento de Censura que corta os filmes, e o Conselho seria a possibilidade dos cineastas e dos artistas irem a um fórum composto de 16 pessoas, que na verdade só foram eleitas 12, e tentar negociar, né, o que... Isso não dá muito certo, quer dizer, é você tentar instaurar um fórum de democracia dentro da ditadura. O Conselho não funcionou muito, mas no caso específico do Pra Frente Brasil, ele foi um fórum de busca. É muito curioso também, e acho que vale uma pesquisa mais aprofundada do que foi o Conselho Superior de Censura, para quem está procurando um tema de monografia ou de mestrado, até porque tem 12 pessoas escolhidas entre cineastas, pessoas envolvidas com a filme e tal. Então é muito interessante também fazer uma vasculhada de quem seriam essas pessoas, qual é a atuação, por que elas são escolhidas. Eu sempre tive vontade de um dia poder voltar a essa documentação. O Coriolano, por ter tido esse embate com a Solange, ele é tirado do departamento de censura e vai ficar na Academia Nacional de Polícia, ali meio que na geladeira, até que vem o governo Sarney e ele, enfim, assume o departamento. A canetada com o ministro termina a censura e depois, 16 dias depois, é obrigado a enfrentar a censura ao Zé Juscelino Marri e, um pouco mais para frente, a censura ao Cristo Redentor na escola de samba Beija-Flor. O Coriolano e o Fernando Lira deixam a composição do governo, logo depois do final do primeiro ano do governo Sarney. Então, aquele primeiro grupo de ministros escolhidos pelo Tancredo ficam um ano, e aí o Sarney vai mudar esse seu time, então eles vão embora.
e vão seguir, enfim, as suas vidas. Eu fui encontrar o Coriolano muitos anos depois, em 98, quando eu comecei a fazer a tese, e o Coriolano faz parte de um grupo de censores que produzem livros sobre censura. Tem até uma censora que faz uma tese de sociologia sobre o seu próprio trabalho e tal. O Coriolano é uma figura muito curiosa. A Solange Tesourinha se recusou a falar comigo, assim, ela mora no interior do estado de São Paulo. Eu fui à cidade e tal, cerquei a casa dela, não adiantava, ela não quis falar de jeito nenhum. O Coriolano, muito pelo contrário, ele fala muito tranquilamente. Quando eu o encontrei, ele faleceu alguns anos atrás, quando eu o encontrei, ele estava num outro momento da vida dele, é muito curioso, porque depois de toda essa sua trajetória como censor, ele acaba saindo de casa, tem umas namoradas e tal, e aí num determinado momento ele acha que ele prevaricou e ele se torna um pastor evangélico, ele é a mulher dele. E aí quando eu fui na casa dele, ele dizia: em nome de Jesus, Beatriz, em nome de Jesus, você aceita o Novo Testamento? Eu dizia: doutor Coriolano, Novo Testamento nesse momento vai ser um pouco difícil. Eu fui para Israel num congresso, eles me pediram água do Rio Jordão. O Rio Jordão, para quem não sabe, é um córrego, não é nada. Mas quando eu voltei a Brasília, trouxe uma garrafinha, botei a água na bica, na garrafinha, entreguei para eles, eles ficaram maravilhados. Mas é um pouco entender, eu acho que a figura do Coriolano ajuda muito a gente a entender isso, assim, de que a noção de um conservadorismo, de um autoritarismo na sociedade brasileira é intrínseco. Você não vai terminar a censura na canetada, e eles são a prova viva de que isso não acontece. E que as raízes conservadoras da sociedade brasileira continuam muito fortes, existindo, né? E não é à toa que, mesmo em momentos democráticos, a censura continuou como um departamento que atuava dentro do Estado brasileiro. E aí, só para terminar e a gente poder ouvir o Fabiano, é muito curioso como o Coriolano vai fazer uma reflexão sobre a vida dele muito depois. Se ele é aquele homem que se coloca como uma pessoa libertária e com quem os cineastas poderiam conversar, enfim, no final da vida dele, ou pelo menos no final dos anos 90, ele faz a seguinte declaração. Põe aqui para... Não. Lá no final. Não. Não. Essa aqui é a última... Não. Depois do negócio. É o último slide mesmo. Não. É isso aqui. Essa é a última? Não, não é não. Pode passar. Nossa, não é porque eu não sou doida, né? Esse é o Jerusalém Maria. Noite da Tesoura, desde 88, o último diretor da Divisão de Censura Federal, acompanhou os últimos suspiros da censura oficial no Brasil. Considerado de postura liberal no governo Sarney, hoje ele mudou completamente a sua visão. Tem uma nova ordem de valores, relata Fagundes, que há 1 ano virou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Não assiste à televisão, que considera obra do maligno, e deixou de frequentar cinemas. Não vê nem mesmo os telejornais. As cenas picantes nos intervalos deterioram a programação. Critica. Fagundes assinou o último ato da censura no país, a proibição do filme Jerusalém Marie, em 86. Na época, assinei um ato interditório contra a minha vontade. Hoje o faria com a maior tranquilidade, diz o ex-censor, que anda de Bíblia na mão. Na sua opinião, nenhum departamento de censura, nem a justiça podem dar jeito na bagunça. Não bastam soluções humanas, que são todas paliativo, discurso o pastor. Para barrar a caminhada pervertida da humanidade, só resta Jesus Cristo. É isso. Muito obrigada.